De Carona na Conversa recebe. Agora 5 horas mais 39 minutinhos, vamos falar de cirurgia plástica? Pois é, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a chegada do inverno e também das temperaturas mais baixas também faz com que as pessoas procurem mais o cirurgião plástico. Aumenta aí em 50%, dependendo da região do país, a procura pelas cirurgias plásticas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto com o Dr. Marco Antônio Rocha, que é cirurgião plástico, que está aqui com a gente hoje para esse bate-papo no De Carona na Conversa. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde para você. Boa tarde a vocês, a todos. Doutor, primeiro fala para a gente quais são as vantagens, né, de você realizar uma cirurgia plástica nessa época do ano, uma época mais fria, né, de temperaturas mais amenas. Existem algumas vantagens que a gente pode comentar. Uma delas é que esse período de inverno acaba coincidindo com as férias escolares, as férias de faculdades, em que as pacientes conseguem ter um tempo maior para se cuidar, se preparar e depois ter ajuda também de familiares para o status pós-operatório. Esse é um dos fatores. Quer dizer que é preciso ter esse período de férias para se cuidar aí? É importante? As férias contribuem pela facilidade do dia a dia, mas o período de pós-operatório, independente de qual época do ano seja, ele é fundamental, tão importante quanto a operação em si. Elas precisam sim cuidar desse período específico. Além dessa questão das férias, a questão do frio também contribui aí para a recuperação de alguma maneira? Isso, contribui sim. No inverno também a gente tem uma menor chance, né, uma menor quantidade do inchaço, né, que os pacientes reclamam um pouco. E além disso também a gente usa as malhas cirúrgicas pós-operatórias, que no período de inverno, pelas temperaturas mais baixas, elas conseguem utilizar pelo período maior, porque no verão acaba esquentando, incomodando, e às vezes acabam não seguindo a recomendação médica. Perfeito. E quais são hoje os procedimentos mais procurados? Hoje, a grande maioria dos procedimentos envolvem principalmente, né, colocação ou de prótese de mama, a cirurgia do abdômen, que é a abdominoplastia, e a lipoaspiração. Pois é, falando em lipoaspiração, há um tempo atrás, existe um temor, um receio muito grande com relação aos riscos e as consequências ou possíveis consequências de uma lipoaspiração. Hoje mudou muito ou ainda existem riscos para esse tipo de cirurgia? Os riscos das cirurgias, eles existem. A lipoaspiração é um procedimento e também não é isento de risco. Não existe nada, nenhum material novo, nenhum instrumental cirúrgico, nenhum medicamento que faça não ter esses riscos. Mas o fundamental é que a paciente saiba que esses riscos existem e que o seu médico explique tudo o que pode acontecer antes, durante e depois do procedimento. E é fundamental também que esses pacientes procurem um cirurgião plástico qualificado e credenciado para realizar adequadamente essa lipoaspiração ou qualquer procedimento. Essa questão da pesquisa antes, ela também deve envolver aí o que é possível fazer? Eu digo isso porque é o seguinte, existe muito arrependimento? Ou a pessoa vai com uma expectativa para a mesa de cirurgia e depois que o procedimento é realizado, ela, poxa, não era bem isso que eu queria uma coisa diferente, ou menos ou mais, enfim. Qual que é a relação dessa questão expectativa e realidade, né? A gente tem que deixar claro para os pacientes que nós, como cirurgiões e médicos, conseguimos realizar. Então, existe sim alguns casos de arrependimento e é muito comum, às vezes, os pacientes virem com fotografias, querendo ficar igual a uma pessoa, às vezes da mídia. Mas, enfim, a gente tem que deixar bem claro para o paciente o que é possível realizar ou o que não é possível realizar. E, às vezes, quando não ou é bem explicado ou o paciente, mesmo assim, mantém essa expectativa, é que quando ocorrem esses arrependimentos. O que a gente pode dizer que é excesso ou não existe excesso quando a gente fala em cirurgia plástica? No meu ponto de vista, sim, existe o excesso. A gente tem que lembrar que até que ponto vai a beleza para o extravagante. Isso vai muito de médico, de cirurgião e de paciente. Mas isso é muito individual. A gente tem que levar em conta e explicar para o paciente que a partir do momento aquele procedimento, ou seja, uma cirurgia, ou seja, algum preenchimento, ele já está exagerado e já está, às vezes, até deformando o corpo desse paciente. Pois é, existe muita gente que de repente vai ao consultório e você consegue identificar que aquela pessoa, ela não está incomodada necessariamente com aquela parte do corpo, mas sim existe algo por trás que ela corrige de repente, eu vou corrigir agora o nariz, aí eu vou colocar uma prótese, eu vou fazer uma lipo, vou colocar bumbum, enfim, e aí a pessoa fica fazendo intervenções assim frequentes e isso vocês percebem que existe um problema
nesse caso? E se, quando vocês percebem, existe algum tipo de orientação para um paciente como esse? Existem pacientes que sim, elas às vezes nunca estão satisfeitas com o próprio corpo, sim. Elas sempre procuram estar sempre belas ou mais bonitas, mesmo já sendo. E a gente consegue detectar isso numa consulta médica bem feita, orientada, a gente é obrigado a detectar isso, muito mais para orientá-las que vai passar a ser um procedimento desnecessário, que corre os seus riscos. E às vezes a gente precisa encaminhar esses pacientes para uma avaliação, às vezes um tratamento associado com uma psicoterapia, uma psicóloga, para tentar desmistificar isso e tirar essa autoaparência exagerada que as pacientes têm. Pois é, não dá para fazer... A gente percebe, como você disse, que as pessoas vão com foto e querem ficar como uma atriz, uma modelo, enfim. Não dá, nem tudo dá para fazer, né, doutor? Não dá. Tem limitações, né? A gente precisa levar em conta várias opções, a forma da paciente, o tipo de pele, como é que vai ser a cicatrização. E não adianta, cada paciente responde de uma maneira aos procedimentos ou qualquer intervenção que nós façamos e ninguém responde sempre da mesma maneira. Cada paciente vai ter o seu tipo específico de procedimento e vai responder de uma maneira. Bacana, então. Nós conversamos aqui com o Marco Antônio Rocha, que é cirurgião plástico, sobre os benefícios da cirurgia plástica agora no inverno e também um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada, viu, pela presença, pelo bate-papo e até uma próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.